Paz do Senhor, Juvenis, paz do Senhor aos demais irmãos que nos acompanham. Nós estamos felizes, gratos a Deus por essa oportunidade de estarmos juntos mais uma vez para estudar a sua palavra. Nesse trimestre nós estamos estudando a lição Jesus e o Reino de Deus. E hoje nós iremos estudar a lição de número 8, um convite de salvação. Confesso para vocês que essa é uma lição que me tocou muito, uma lição maravilhosa, e a minha oração a Deus é que assim como essa lição falou comigo, também fale profundamente ao coração de vocês. Bom, o texto base da nossa lição está em João 3, versículo 16. Esse é um versículo muito conhecido por todos, né? Quer por cristãos ou por não cristãos, quer por aqueles que professam a fé no Senhor Jesus Cristo ou aqueles que não professam. Esse é um versículo muito conhecido. Nós o vemos em vidros de carro, em para-choque de caminhão. Enfim, todos nós conhecemos bem esse versículo. É muito conhecido e também muito profundo, não é verdade? É um versículo muito rico, tem muitas lições para nos ensinar. Lutero disse que João 3,16 é a Bíblia em miniatura, e essa é uma grande verdade, porque esse versículo ele resume o Evangelho de uma forma magistral, de uma forma maravilhosa. Ele tem uma completude fora do comum, por assim dizer. O versículo de João 3,16, que é o nosso versículo base, o versículo base da nossa lição, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Bom, vamos aí fazer a leitura da nossa leitura bíblica em classe. A nossa leitura bíblica em classe também está em João capítulo 3. Nós iremos ler do versículo 14 ao versículo 19. Acompanhe comigo aí na sua revista, leia junto comigo. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Glória a Deus. Nós estaremos nesse momento fazendo uma oração, pedindo a graça de Deus sobre essa aula, para que Ele fale aos nossos corações, e depois nós entraremos propriamente na lição. Curva sua cabeça e ore comigo. Senhor, nós te glorificamos, Deus. Nós te louvamos por estarmos mais uma vez na tua presença. Nós somos carentes, Senhor, da tua graça. Estamos diante de uma lição tão maravilhosa, de um texto tão sublime, Senhor, que falou profundamente, Deus, ao meu coração. E eu peço nessa oração, Senhor, que fale também com cada um daqueles que estão me ouvindo nesta manhã. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. Fala-nos pela tua palavra. Produza santidade em nosso coração. Produza amor em nosso coração. Leva-nos a te amar, Deus, como reconhecimento do teu amor por nós. E alcance, Senhor, aqueles que ainda não foram alcançados por essa maravilhosa obra que o Senhor realizou na cruz do Calvário. Que o Senhor nos fale nesse dia, eu peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, irmãos. Eu quero que você pegue nesse momento um lápis, né? Eu vou pedir para que você esteja grifando algumas palavras específicas na revista, para facilitar aqui no nosso estudo. Então vamos ler aqui a síntese da lição e a introdução. Acompanhe aí comigo. Sintetizando. Para entender o porquê de sermos salvos e como esse processo acontece, se faz necessário refletirmos acerca do amor de Deus que deu o seu Filho unigênito para morrer por cada um de nós na rude cruz.
A salvação aqui é apresentada como algo que acontece no momento em que se aceita a Cristo, mas também como um evento dinâmico que vai acontecendo durante a vida cristã, em nosso relacionamento com o Espírito Santo de Deus, e nos permite ser sal e luz no mundo que carece de salvação. Esta lição é um verdadeiro convite de salvação. Ao tomarmos conhecimento do amor de Deus para conosco e de como Cristo deu a sua vida para que nós tenhamos vida, somos levados a aceitá-lo e passamos a desejar estar mais perto de Jesus. Medite acerca de como a dimensão do amor de Deus pode abraçar você e todas as pessoas que fazem parte da sua vida. A salvação é oferecida a todos que aceitam a mensagem da cruz. Vamos anunciá-la ao mundo? Muito bem. Imagine que você esteja conversando com alguém, seja um cristão, algum irmão da igreja, ou seja um não cristão, alguém que ainda não professa a fé em Jesus. E essa pessoa te faz as seguintes perguntas: o que é salvação? O que eu posso fazer para ser salvo? Como a salvação acontece? O que você responderia a essa pessoa? Você teria uma resposta definida, uma resposta clara para dar a essa pessoa? Se ela te perguntasse: você pode me explicar melhor sobre o amor de Deus? Você pode me explicar como esse amor é manifestado? Você pode me explicar por que os cristãos falam tanto de inferno, se Deus é amor? E se Ele ama o pecador? Por que Ele criou o inferno? E por que Ele permite ou envia pessoas para passar toda uma eternidade nesse lugar terrível que vocês chamam de lago de fogo? Que resposta você daria a essa pessoa? Se essa pessoa te perguntasse: o que significa seguir a Cristo? Ser discípulo de Cristo? Eu sempre ouço vocês falando sobre isso. Você teria uma resposta clara para essa pessoa? Pois bem, é isso que nós iremos estudar na lição de hoje, né? Os 3 objetivos da nossa lição são esses: explicar o que é salvação, é o primeiro objetivo; refletirmos acerca da dimensão do amor de Deus e conscientizar-nos a respeito do que é seguir a Cristo. Nós devemos, como cristãos, estarmos aptos a responder isso. Na carta de Pedro ele vai dizer que nós devemos estar preparados. Santificai ao Senhor Deus em vosso coração e estais sempre prontos para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, como cristãos, como pessoas que foram salvas pela graça de Deus, alcançadas por esse tão sublime amor, nós precisamos, meus amados, estar prontos a saber responder essas perguntas. Então, vamos comigo aí ao primeiro ponto da lição. Acompanhe comigo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Como explicar a dimensão do amor de Deus? Essa tarefa é praticamente impossível, pois tal magnitude vai muito além da nossa concepção. Efésios 3, versículo 19. Ele simplesmente nos ama com tanta intensidade. Grifa aí na sua revista a palavra intensidade. E grifa também, logo no início em cima, amor de Deus. Então grifa amor de Deus e grifa também intensidade. Ele simplesmente nos ama com tanta intensidade que desde o início da história da humanidade se preocupou em trazer novamente o homem para a sua presença. Foi em Cristo que esse propósito se cumpriu. Logo, as dimensões do amor de Deus nos impressionam por sua abrangência. Grifa também na sua revista a palavra abrangência. Ele simplesmente ama não fazendo acepção de pessoas, Atos 10, versículo 34, mas incluindo-as em todos os tempos e em todos os lugares. Até aí. Então veja bem, você grifou aí amor de Deus, intensidade e abrangência, ok? Se vocês observarem, essas 3 palavras elas estão incluídas no nosso versículo, que é o título aí do ponto 1 da lição. Porque Deus amou, é o amor de Deus, o mundo,
é uma referência à abrangência e de tal maneira, diz respeito à intensidade do amor de Deus. Então eu vou explicar esse ponto para vocês me baseando aqui no título, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Mas eu quero começar fazendo uma pergunta para vocês. Okay? Se vocês souberem a resposta, pode ir comentando aí no chat. Depois a gente vai estar trocando uma ideia, se correspondendo, tá bom? Então a minha pergunta é a seguinte. Lá no livro de Hebreus, no capítulo 2, versículo 3, o autor aos Hebreus diz o seguinte: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Ok? Ele chama a salvação de tão grande salvação. E a minha pergunta para você é: por que o autor aos Hebreus chama a salvação de uma tão grande salvação? Porque ele simplesmente não disse: como escaparemos nós se não atentarmos para a salvação? Mas ao invés disso, ele chama a salvação de uma tão grande salvação. Você teria essa resposta para me dar? Então veja bem, a resposta a essa pergunta está exatamente no versículo base da nossa lição. Por que é uma tão grande salvação? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ok? Vamos ver isso parte a parte? Nós temos aqui, nas palavras que vocês grifaram, 3 lições importantes que nos definem, que nos explicam por que essa é uma tão grande salvação. A primeira palavra que vocês grifaram aí é amor de Deus. Isso significa que é uma tão grande salvação por causa da procedência dessa salvação. A nossa salvação, ela procede do amor de Deus. É porque Deus amou. Já parou para pensar que você é salvo não por causa do seu amor a Deus, mas por causa do amor de Deus por você? O amor de Deus é a causa da minha e da sua salvação. Nós não somos salvos porque nós escolhemos amar a Deus, mas porque Deus nos amou. O amor de Deus é autogênico, autogerado. O amor de Deus provém dele mesmo. É um amor que existe simplesmente porque ele é amor. 1 João, capítulo 4, versículo 8, diz que Deus é amor. E porque ele é amor, ele nos ama e decidiu nos salvar. Louvado seja Deus. E o amor de Deus por você, esse amor que ele tem, é um amor eterno, é um amor incondicional e é um amor perseverante. Ele é eterno porque Deus colocou o coração em você desde toda a eternidade. Antes que você existisse, Deus já havia colocado o coração dele em você. Antes de você vir ao mundo, Deus já te amou. Antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, Deus já amava você. Deus projetou você. Ele quis que você fosse ou homem ou mulher. Ele escolheu a cor dos seus olhos, a cor dos seus cabelos. Ele decidiu tudo sobre você. Ele colocou os olhos de você desde a eternidade, antes de você existir, e ele te amou. E o amor de Deus não é apenas eterno. Esse amor também é incondicional. Deus não te amou por ter visto alguma bondade em você. Pelo contrário, Deus amou você a despeito dos seus pecados, a despeito das suas falhas, a despeito das suas fraquezas. Deus amou você, mesmo que você seria muitas vezes uma pessoa desobediente, desobediente a Ele, desobediente aos seus pais, desobediente à sua liderança. Deus amou você, mesmo que muitas vezes você fosse alguém preguiçoso, alguém preguiçosa, mesmo que muitas vezes você fosse negligente para com a sua palavra. Quantas vezes nós falhamos no nosso devocional? Quantas vezes nós somos negligentes para com a leitura e o estudo da palavra de Deus? Fazemos a leitura às pressas, desonrando a Deus, mesmo com as nossas fraquezas, nossos pecados, com as nossas falhas na oração, na nossa comunhão com Deus por meio da oração. Mesmo assim, mesmo Ele sabendo disso tudo, Ele me amou e Ele te amou. O amor de Deus
ele também é um amor perseverante. Ele não apenas é um amor eterno e incondicional, mas ele é um amor perseverante. Ou seja, ele te amou na eternidade, no passado. Ele te ama hoje, no presente, e ele continuará te amando futuramente. Ele continuará te amando no futuro. Deus não deixa de amar você. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Porque não há nada que você faça ou deixe de fazer que fará com que Deus te ame mais. E não há nada que você faça ou deixe de fazer que fará com que Deus te ame menos ou deixe de te amar. Ele te ama porque Ele é Deus. Ele te ama com um amor perseverante. Por que essa é uma tão grande salvação? Vamos para a segunda palavra aí? Vamos para a terceira palavra. Eu inverti aqui. Vamos à palavra abrangência. Vamos seguindo aqui a sequência aqui do título aqui. Porque Deus amou o mundo. Ok? Então vamos seguir aqui o título. Então, porque Deus amou, vamos falar agora da palavra que vocês grifaram, a palavra abrangência. Deus amou o mundo. E nisso consiste a abrangência, a amplitude do amor de Deus. Ele amou o mundo. E mundo aqui não é uma referência ao cosmo. Não significa que Deus tenha amado as estrelas, o sol, a lua, os planetas. Não. Não significa que Deus amou os mares, que Deus amou os rios, as montanhas. Mundo aqui significa pessoas. Deus amou as pessoas, cada pessoa desse vasto universo. Nós temos hoje, em média, 7 bilhões de habitantes. Para pensar. Na grandeza, na amplitude, na abrangência do amor de Deus. 7 bilhões de habitantes, mais ou menos. Deus amou cada um deles. Deus projetou cada um deles. E não apenas esses 7 bilhões que nós temos. Deus amou cada pessoa que já morreu. Desde o primeiro homem formado até hoje, Deus amou cada um daqueles que já morreram. E não apenas os que já morreram e os que estão vivos, mas Deus também amou cada uma daquelas pessoas que ainda irão nascer. Olha a grandeza do amor de Deus. Olha a abrangência desse tão grande amor. É muito bom, irmãos, nós sabermos, nós termos a convicção, a certeza de que Deus nos ama. Isso é segurança para nós. Isso nos traz alegria, consolo, refúgio na hora da angústia. E não significa apenas que Deus nos ame de forma, no meio de uma massa. Deus não olha para você no meio de uma massa, no meio de 7 bilhões de pessoas e trata você como se você fosse só mais um. Ele te ama individualmente. Ele olha para você como se você fosse o único na face da terra. Ele cuida de você individualmente. Ele sabe quantos fios de cabelos tem na sua cabeça, porque Ele determinou isso. Ele conhece cada uma das suas necessidades. Ele sabe de tudo que você precisa e Ele não te desampara. Ele continua te amando individualmente. Isso é maravilhoso. Mas a maravilha do amor de Deus também consiste não apenas no fato de Ele ter amado um mundo tão grande, mas no fato de Ele ter amado um mundo tão mau. Nós somos maus. Você é mau. Eu sou mau. Nós somos pecadores. Deus amou pecadores. Deus amou os inimigos. Deus amou os rebeldes. Deus nos amou quando nós ainda estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Deus nos amou quando ainda éramos rebeldes. Você consegue entender a grandeza desse amor? O amor de Deus é um amor
que constrange, diz o apóstolo Paulo. Como Deus pode amar? Irmãos, quando eu olho para o meu coração, quando o Espírito Santo me revela um pouquinho de quem eu sou, eu fico desesperado. Porque eu tenho tantos maus pensamentos. Eu tenho tantos sentimentos errados, tantas vezes. Quantas vezes eu me iro quando não deveria me irar? Quantas vezes eu perco a paciência quando não poderia perder? Quantas vezes as minhas motivações para fazer o que é certo estão erradas? Mas Deus me amou eu sendo ainda mau. Efésios 3,18 diz assim, que nós devemos compreender qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus. A largura envolve todas as nações, raças, povos e tribos. O comprimento do amor de Deus alcança todos os homens, desde Adão até o último homem que irá nascer. A altura mostra que esse amor não nasceu na terra, mas nasceu no coração de Deus. E a profundidade revela que esse amor desce ao encontro do mais miserável pecador. É por isso que nós fomos alcançados por esse amor. Por que essa é uma tão grande salvação? Por causa da outra palavra que vocês grifaram aí, por causa da intensidade do amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Tal maneira. Tal significa que Deus amou você de forma intensa. Ele ama você intensamente. É um amor sacrificial. É um amor indescritível. Nós não conseguimos colocar o amor de Deus em palavras. Nós não conseguimos descrever. Nós poderíamos passar aqui horas, dias, semanas, meses ou anos, séculos, e não poderíamos colocar em palavras a sublimidade do amor de Deus. Um certo poeta disse: ainda que todos os mares fossem tinta e todas as nuvens fossem papel, ainda que todas as árvores fossem penas e todos os homens escritores, nem mesmo assim se poderia descrever o grande amor de Deus. O amor de Deus, ele é intenso, ele é indescritível. Glória a Deus. Louvado seja Deus pelo seu rico e grandioso amor. Vamos ao segundo ponto da lição. Acompanhe aí comigo na sua revista. Tópico 2. Que deu o seu Filho unigênito. O quanto Deus nos ama? O quanto Deus nos ama? Já refletimos acerca dessa pergunta, mas ainda há um ponto a considerar. Ele nos amou de tal maneira que enviou Jesus, o seu Filho, para que nós pudéssemos ser salvos. João 3,16. É impressionante o preço pago por Cristo para que nós pudéssemos ser livres do jugo do pecado e da condenação eterna. Até aí. Então veja bem, essa é a quarta verdade acerca da dimensão do amor de Deus por nós. Do quanto Deus nos ama. O quanto Deus nos ama está no fato de que Ele nos deu o seu único Filho. Quem muito ama, muito dá. Um amor só de palavras, irmãos, não é amor. Não adianta nós dizermos para as pessoas que amamos a elas. É importante que digamos, mas o nosso amor precisa ser provado nas nossas atitudes. E quando Deus nos amou, Ele nos deu o seu melhor. Ele nos deu tudo. Ele nos deu o seu Filho, o seu único Filho. Ele nos deu o seu Filho precioso, o seu bem mais amado, aquele com quem Ele sempre teve comunhão, aquele em quem a sua alma se compraz. Ele deu o seu Filho unigênito para morrer pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos ser salvos. Essa é a maior revelação do amor de Deus.
Cristo pendurado na cruz do Calvário por causa dos nossos pecados, para que nós pudéssemos ser salvos. O que você está disposto a dar a alguém que você ama? Romanos 5, versículos 7 e 8 diz: porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. É possível que um pai morra pelo seu filho. É possível que um marido morra por sua esposa, ou que um irmão morra por um outro irmão. É possível. Mas você morreria por uma prostituta? Você daria a sua vida ou a vida do seu próprio filho por uma prostituta, por um ladrão, por um assassino, por alguém que odiasse você? Deus nos amou quando nós ainda éramos inimigos dele. Ele deu o seu filho por pessoas que se rebelaram contra ele, por pessoas que o odiaram. Foi assim que ele revelou o seu amor por nós, para que por meio do seu Filho nós fôssemos livres do jugo do pecado e da condenação eterna. Todo o preço que nós merecíamos, que nós deveríamos pagar, todo o juízo que nós deveríamos receber, foi colocado na conta de Jesus. Ele recebeu no nosso lugar, porque Deus nos amou. Louvado seja Deus. Continuando, executar o plano de salvação, executar o plano divino de redenção da humanidade não foi uma tarefa fácil. Cristo precisou humilhar-se de tal forma, tomando a forma de servo, para que pudesse levar sobre si os nossos pecados. Filipenses capítulo 2, versículos 7 e 8. O Verbo precisou se fazer carne. Até aí. Veja bem, por que é que o Verbo precisou se fazer carne? Por que Cristo precisou se encarnar? E por que a Bíblia descreve esse feito de Jesus como humilhação? Ele se humilhou fazendo-se servo. Por que a Bíblia descreve isso como humilhação? A encarnação foi necessária devido a duas condições. Devido, primeiro, à condição pecaminosa do homem, a nossa condição em pecado, e devido ao caráter santo de Deus. Por isso foi necessária a encarnação do Verbo. Veja bem, nós somos pecadores. Deus é santo. Um Deus santo não pode se relacionar com um homem pecador. Um Deus santo não pode ter comunhão com um homem pecador. Um Deus santo e justo precisa punir um homem pecador. Nós pecamos contra Deus. Quando Adão pecou, nós pecamos junto com ele. Quando Adão caiu, nós caímos junto com Adão. Nós estávamos, por assim dizer, no lombo de Adão. Ele é o nosso representante. De forma que todos nós já nascemos em pecados, com uma inclinação natural que é contra Deus. E nós somos rebeldes, nós somos inimigos de Deus na nossa condição natural. Deus precisa honrar a sua santidade, e para honrar a sua santidade, que foi ferida por nós, Ele precisa fazer justiça, porque Ele é um Deus justo. Por isso, o Verbo precisou se encarnar. Então, quando alguém perguntar para você, mas como que Deus, sendo amoroso, pode enviar pessoas para o inferno? Vocês não dizem que Deus é amor? Como Ele envia pessoas para passar a eternidade no inferno? Então você deve responder, porque Deus é santo e Deus também é justo. Ok? Os atributos de Deus, eles são usados com coerência. Deus é amor, mas Deus é santo. Deus é amor e santo, e Ele é justo. Deus não deixa de lado a sua justiça para exercer o seu amor.
Deus não deixa de lado a sua santidade para exercer o seu amor. Ele não poderia simplesmente me salvar e te salvar sem cumprir a sua justiça. Ele precisava cumprir a sua justiça. Nós precisávamos pagar pelos nossos pecados. Por isso o Verbo teve que se encarnar. Deus enviou o seu Filho, o Verbo perfeito, o Verbo de Deus, o Filho de Deus, para que fosse homem, para que vivesse nessa terra, para que cumprisse a sua lei que nós não poderíamos cumprir e para que carregasse sobre si os nossos pecados e recebesse na cruz a própria ira de Deus. A justiça de Deus foi despejada sobre Jesus na cruz, no meu e no seu lugar. Por isso nós precisávamos do Verbo, alguém que pudesse se interpor entre nós e Deus, alguém que nos representasse, alguém que nos substituísse, e Cristo foi o nosso substituto, o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então Deus salva todos aqueles que creem em Jesus Cristo, e Ele justamente condena a toda a eternidade no inferno todos aqueles que rejeitam a sua oferta de salvação, mediante a redenção do seu Filho. Eu ouvi um amém? Glória a Deus. Vamos lá. Por que, segunda pergunta que nós temos aqui nesse tópico, por que a Bíblia descreve esse feito de Jesus como humilhação? Sabe responder? Coloca no chat aí. Por que que isso é descrito na Bíblia como humilhação? Colocaram aí no chat? Vamos lá, pensa comigo. Jesus, sendo Deus, se fez homem. Jesus, sendo Senhor, se fez servo. Jesus, sendo santo, Deus o fez pecado por nós. Jesus, sendo bendito, se fez maldição por nós. Gálatas 3, verso 13. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E ele foi pendurado no madeiro, sendo maldito no nosso lugar. Sendo rico, se fez pobre. Você já parou para pensar que Jesus, em seu tempo aqui na terra, ele nunca teve nada que fosse propriamente seu? Já parou para pensar sobre isso? O lugar em que ele nasceu não lhe pertencia. Emprestaram-lhe uma manjedoura no estábulo. Em seu ministério, algumas mulheres o serviam com seus bens. Bancavam o ministério de Jesus. Em sua entrada triunfal em Jerusalém, ele estava montado num jumento emprestado. Em sua última ceia com os discípulos, ele usou um cenáculo emprestado. Em seu julgamento, ele foi julgado com um manto real que alguém lhe emprestou. E em sua morte ele foi colocado numa sepultura emprestada. Jesus, sendo rico, sendo dono de tudo, Senhor do universo, ele se fez pobre por amor de nós. Louvado seja Deus. Você quer algo mais humilhante do que isso? Mas ele também se fez servo. A revista diz aqui, ele precisou se humilhar de tal maneira, de tal forma, tomando a forma de servo. O que significa dizer que Jesus tomou a forma de servo? Em sua encarnação, ele tomou a forma de servo em dois sentidos. Ele se tornou servo de Deus e ele se tornou também servo de homens. Okay? Há vários textos na Bíblia que nos apontam para isso. Por exemplo, como servo de Deus, se vocês quiserem anotar aí, é bom para vocês conferirem depois. Ok? Anotem aí. Isaías 42, versículo 1. Deus o chama de meu servo. Em Isaías 52, versículo 13, em Isaías 53, versículo 11, e em Zacarias 3, versículo 8. Em todos esses textos e vários outros que eu não vou citar aqui, Deus chama Jesus de meu servo. Então ele era servo de Deus. Mas como servo de homens, em Marcos 10, verso 45, está escrito assim: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ele veio para servir os homens. João 13, versículos 13 a 15, é o texto em que Jesus lava os pés dos discípulos. Vocês se lembram desse texto? Jesus ali cinge a sua toalha e ele vai num gesto de humildade, de servidão.
Esse era um papel que os escravos faziam. E Jesus se coloca ali como um escravo, como um servo, para lavar os pés dos seus discípulos, ensinando a eles a humildade, o amor, ensinando a eles como eles devem servir uns aos outros. Pedro se recusa, porque Pedro sabia que era um gesto de escravo aquilo. Ele diz: de maneira nenhuma o Senhor me lavará os pés. E Jesus disse: se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Então Pedro permite que Jesus o lave. Então, Jesus foi servo de homens, porque veio fazer alguma coisa em nosso benefício, e foi servo de Deus porque estava a serviço de Deus para realizar a sua obra redentora na cruz em nosso lugar. Louvado seja Deus. Bem, vamos aqui ao terceiro ponto, estamos já encaminhando para o final. O que é salvação? Nosso terceiro ponto, tá? A salvação é uma transformação espiritual que acontece na alma e na vida daqueles que aceitam Jesus, a Jesus Cristo, como o seu único e suficiente Salvador. É nesse momento que tudo se faz novo e passamos a ser novas criaturas. 2 Coríntios 5, versículos 17. Então vamos lá, a pergunta agora sobre salvação. Se alguém lhe perguntar o que é salvação, o que posso fazer para ser salvo? Como acontece a salvação? Que resposta você daria a essa pessoa? Você está lá conversando com alguém ou evangelizando alguém e a pessoa te faz essa pergunta. O que você diria? Vamos analisar isso aqui? Então, primeiro, diz aqui que a salvação é uma transformação espiritual. Ou seja, a salvação é uma obra soberana de Deus. É uma obra da soberania de Deus. Nós não podemos salvar a nós mesmos. Então, se alguém te perguntar, mas o que eu posso fazer para ser salvo? Fala, nada. Você não pode salvar a si mesmo. Não há absolutamente nada, meus irmãos, que nós possamos fazer para salvar a nós mesmos. A salvação é uma obra exclusiva da soberania de Deus, que o Espírito Santo realiza em nosso interior. Nesse mesmo capítulo que nós estamos estudando aqui, capítulo 3 de João, tem o sermão de que Jesus prega para Nicodemos. E em João 3, versículo 8, Jesus explicando para Nicodemos sobre a salvação, ele diz para Nicodemos: Nicodemos, o vento assopra onde quer. Isso significa que a obra de salvação, o vento ali é um símbolo do Espírito. Está dizendo que o Espírito age como ele quer, quando ele quer, da maneira que ele quer. Então Jesus está explicando para Nicodemos: a salvação é uma obra exclusiva do Espírito Santo de Deus. Ok? Sempre é importante lembrar que nós não podemos salvar a nós mesmos. O Salmo 51, versículo 5 diz que nós nascemos em pecado. Romanos 3, versículo 11, diz que não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Nem um justo, nem um sequer, não há ninguém que busque a Deus. E Efésios 2 e 1 fala daqueles que estão sem Cristo como pessoas que estão mortas em ofensas e pecados. Mortas em ofensas e pecados. E essas pessoas não têm como, por si mesmas, se aproximar de Deus. Essa é uma obra realizada pelo Espírito Santo e Ele a realiza por meio da sua palavra, por meio da palavra de Deus. Quando o pecador ouve a palavra de Deus, o Espírito Santo trabalha em seu coração, trabalha no seu ser, convence o pecador dos seus pecados, mostra a ele a necessidade que ele tem de Cristo para a salvação. E quando o pecador confia em Cristo para a salvação, então a obra de Deus é feita na vida dele, ele se torna uma nova criatura. Outra coisa aqui importante, segundo a nossa lição aqui, a fé precede o novo nascimento. Olha, isso é muito importante, presta atenção. Aqui diz que essa obra espiritual é feita, acontece na vida daqueles que aceitam a Jesus Cristo como seu único Salvador. Ok? Então, o Espírito trabalha em você. Ele te convence do pecado, da justiça, do juízo. A partir do momento em que você crê em Cristo, você se torna uma nova criatura. Ok? Agora você talvez pense, mas se eu estou crendo, então o mérito não é meu? Não é eu que estou fazendo algo para ser salvo? Não, não é você.
Se você crê, é porque o Espírito Santo capacitou você a crer. Ok? Não é impossível você se aproximar sozinho de Deus. O Espírito te convence. O Espírito te dá arrependimento dos pecados. O Espírito te mostra que você necessita de Cristo para a salvação. Ele te capacita a crer. E a partir do momento que você crê, você se torna uma nova criatura. Agora, se você não crê, você será condenado. De tal forma que se você crê, o mérito é de Deus. Se você não crê, a responsabilidade é sua. Você só creu em Cristo porque o Espírito Santo trabalhou e te levou a crer. Você só rejeitou a Cristo porque endureceu o seu coração e rejeitou e desprezou a oferta de salvação de Deus. Vamos lá. É nesse momento que tudo se faz novo e passamos a ser novas criaturas. 2 Coríntios 5,17. Uma ilustração aqui do que é ser uma nova criatura. Eu ouvi isso há um tempo atrás na pregação do pastor Paulo Júnior e achei bem interessante. Pensa no lagarto. O lagarto é aquele bicho feio, mucoso, gosmento, rastejante. Então, num determinado tempo, ele entra no casulo, fica ali um tempo e ele está passando por uma transformação. Quando ele sai do casulo, ele sai dali uma nova criatura. Ele não é mais um ser rastejante, feio, gosmento. Ele agora é um ser lindo, um ser brilhoso, um ser que voa. Ele é outra criatura, ele é uma outra criação, ele é completamente diferente. Isso é um símbolo talvez perfeito do que é o novo nascimento, da obra que Deus faz em nosso coração. Deus tira o nosso coração de pedra, o coração que é incrédulo, o coração que é insensível, o coração que odeia a justiça, e Ele coloca em nós um coração de carne, um coração sensível ao seu espírito, um coração que ama a Deus, um coração que ama a justiça, que odeia o pecado, um coração que se deleita na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Isso é o novo nascimento. Mais um ponto aqui. Continua comigo aí na revista. A salvação não é apenas a libertação do jugo do pecado, mas igualmente uma condição de aproximação gradativa e intensa com o nosso Deus. Olha só, não é apenas a libertação do jugo do pecado, mas igualmente uma condição de aproximação gradativa e intensa com o nosso Deus. A pessoa que é salva por Cristo passa a viver uma transformação em todas as áreas da sua vida. Ela reflete, vê, fala, sente, entende e vive diferente. Romanos 6, versículo 4. Então presta atenção. A salvação, ela tanto é um ato, como é também um processo. Ela é tanto algo que aconteceu, como algo que ainda está acontecendo e que será consumado. Nós fomos salvos, nós estamos sendo salvos e nós seremos completamente salvos. Tá? Vocês já devem ter visto e ouvido o pastor Jairo explicar sobre isso algumas vezes. É o que nós chamamos de o processo de justificação, processo de santificação e glorificação. Tá? Na justificação, nós fomos libertos da culpa e da condenação do pecado. A justificação é quando você crê em Cristo. Então Deus te declara justo. Ainda que você seja pecador, ainda que você ainda tenha uma natureza de pecado, você crê em Cristo e por causa dos méritos de Cristo, da justiça de Cristo, a justiça dele é imputada a você. Por causa dele, Deus declara que você é justo. Ele diz, agora você é justo. Nenhuma culpa, nenhuma condenação há sobre você. Então, na justificação, nós fomos libertos da culpa e da condenação do pecado. A santificação ela é um processo que vai durar a nossa vida toda, de tal forma que hoje eu preciso ser mais santo do que eu fui ontem. Amanhã eu preciso ser mais santo do que eu sou hoje. A santificação é algo gradativo.
E nós devemos, esse processo de gradativamente e intensamente nos aproximarmos de Deus. Na santificação, nós somos libertos do poder do pecado. A Bíblia diz que o pecado não tem mais domínio sobre nós, porque nós não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Nós fomos alcançados pela graça de Cristo. E por não estarmos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça, o pecado perdeu o domínio sobre nós. Um cristão que é dominado pelo pecado não é um cristão. Se você é um cristão e você é dominado pelo pecado, eu tenho uma má notícia para você: você não é um cristão. O pecado ainda exerce influência sobre nós, é verdade, mas ele não exerce domínio sobre nós. Na santificação nós fomos libertos desse poder e estamos sendo a cada dia mais libertos, ok? Cada dia nos tornamos mais imunes, mais resistentes ao pecado. Cada dia nos tornamos mais santos. E a glorificação, nós seremos libertos da presença do pecado. Quando estivermos no céu, com um corpo semelhante ao corpo de Cristo, um corpo de glória, esse corpo não terá mais pecado. Não teremos mais uma natureza pecaminosa. No céu não entra pecado, né? Tem até um hino que fala: no céu não entra pecado. Não vou cantar porque a minha voz é muito ruim, mas vocês conhecem o hino. Mas no céu não entra pecado. E nós não teremos uma natureza pecaminosa. No céu nós estaremos completamente livres da presença do pecado, sempre servindo com toda a pureza e com todo amor o nosso Deus. Glória a Deus. Vamos para o último ponto então da lição. Qual é a sua escolha? Leia comigo aí na revista. Deixa eu tomar mais uma água aqui, irmãos, porque a boca está bem seca. Vamos lá. Você já aceitou a salvação em Cristo? Você que está me ouvindo, juvenil, você que está nos acompanhando em casa, você já aceitou a salvação em Cristo? Claro que sim, talvez você esteja dizendo. Que bom que sim, penso eu. Mas é importante deixar claro que a escolha pela salvação em Cristo requer atitude e atitude diária. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Lucas 9, versículo 23. Tomar a cada dia a sua cruz e seguir a Cristo requer atitude perante cada momento de nossa vida. Enfim, é preciso que as pessoas, ao verem você, enxerguem alguém que é um verdadeiro discípulo de Jesus. E lembre-se, nossas ações falam mais alto do que as nossas palavras. Então vamos responder a uma última pergunta. O que é seguir a Cristo? O que significa ser um discípulo de Cristo? Seguir a Cristo, meus irmãos, é estar disposto a pagar o preço que for, de tal forma que sua vida evidencie que você de fato é uma nova criatura, que você de fato é um ser recriado por Deus, que você de fato ama a Deus. Há duas características que fazem parte, que são características de todos os filhos de Deus, de todos que nasceram de novo. A autorrenúncia, a abnegação e a vida santa. Um crente que não renuncia a si mesmo, às suas paixões, ele não é um crente. Um crente que não tem uma vida santa, que não evidencia diante das pessoas uma vida santa, não é um crente. E diante das pessoas, eu não estou dizendo apenas na igreja, porque na igreja é muito fácil. Nós estamos num ambiente muito propício. Estamos ouvindo a palavra, estamos cantando louvores, estamos orando a Deus, né? Estamos diante de pessoas que são mais santas do que nós. E aí nós sabemos nos comportar. Mas eu quero te perguntar uma coisa. Como tem sido a sua renúncia lá fora? Como tem sido a sua vida lá fora? De que maneira você se comporta
no relacionamento com seus pais? Você é um filho ou uma filha obediente aos pais? Como você trata os seus irmãos? Como você lida com seus amigos na escola, no seu trabalho? Que tipo de linguagem você usa? Como você se comporta quando as pessoas falam besteira ao seu lado? Coisas que desonram a Deus, que Deus abomina? Você é aquele tipo de pessoa que dá aquela risadinha, que acha aquilo engraçado? Ou isso enfurece o seu coração? Isso traz tristeza ao seu coração? Porque você é alguém que ama a justiça e odeia o pecado. Que tipo de cristão você tem sido fora do ambiente eclesiástico, fora da igreja? Quando você está sozinho e ninguém está te vendo, o que você está fazendo? Como estão os seus olhos? Como estão? Que pensamentos você alimenta? Então, essas duas características, a autorrenúncia, a abnegação, faz parte, e a evidência de uma vida santa faz parte de todo aquele que realmente, que verdadeiramente é um filho de Deus. Se você não está sendo assim, você não pode ser chamado de filho de Deus, porque essas são características de filho de Deus. E quando eu digo que nós devemos estar dispostos a pagar qualquer preço, não significa que nós estamos pagando algo para ser salvo. Significa que, por causa do preço que Jesus pagou, por causa da obra perfeita que Ele consumou na cruz em nosso lugar, nós devemos estar dispostos a abrir mão da nossa própria vida, de tudo aquilo que Deus requerer de nós, por amor a Jesus Cristo. Se Ele nos deu o seu Filho, também nós devemos estar dispostos a dar a nossa vida por Ele e a dar as nossas vidas uns pelos outros. A evidência da salvação é uma característica de todo cristão. O nosso exterior reflete o nosso interior. A nossa boca fala do que está cheio o nosso coração. As nossas atitudes, os nossos impulsos refletem quem nós realmente somos. Então eu te pergunto mais uma vez, qual é a sua escolha? Você já aceitou a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Se você não aceitou, eu te convido nesse momento a aceitá-lo. Ele já deu o Filho dele por você. Jesus já veio, já pagou o preço necessário para a sua salvação. O amor de Deus por você já foi provado na cruz. Basta que você olhe para Cristo, confie que a obra dele é perfeita, suficiente, que não há nada que você faça por si mesmo para ser salvo, mas que tudo que você necessitava, Cristo já fez. Confie em Jesus Cristo e você será salvo. Entregue a sua vida a Jesus. Eu estou finalizando aqui essa aula. Eu agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês. Eu espero que vocês reflitam nessa palavra, que vocês pensem em tudo que foi ministrado aqui e que isso fale poderosamente ao coração de vocês. Vamos orar mais uma vez. Senhor, eu te glorifico, Deus. Quão grande, Senhor, é o teu amor, revelado na cruz. Ó Deus, e ele foi revelado não para pessoas boas, mas para pessoas más. Por mim, Senhor, que sou pecador. Por mim, que não mereço nada senão o inferno. Senhor, me ajude a te amar. E ajude a cada um dos meus irmãos, a cada um desses que ouviram a tua palavra. Faz uma obra nesse momento, Espírito Santo, em todos aqueles que estão com seus corações endurecidos, que ainda não entregaram a sua vida ao Senhor Jesus, que ainda não enxergaram o grande amor do Senhor revelado na cruz do Calvário. Aplica, Senhor, essa palavra nos nossos corações e ajuda-nos a estar dispostos
a renunciarmos tudo que somos e tudo que temos por amor do Senhor. Tudo quanto o Senhor requerer de nós, que nós possamos te entregar, Pai. Capacita-nos a isso, Deus, pelo Teu Espírito Santo. Leva-nos a Te amar. Leva-nos a viver uma vida de renúncia, de abnegação. Uma vida que demonstre diante das pessoas que nos observam, em todos os lugares, que nós de fato fomos regenerados, transformados, que somos novas criaturas, que amamos ao Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós na cruz do Calvário. Muito obrigado, Deus. Que o Senhor nos abençoe e continue cuidando de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe cada um de vocês, meus irmãos.